São 200 páginas de banda desenhada que transportam o leitor por uma terra mítica onde corre a ação desta fantasia medieval em formato mangá. O estilo é o da banda desenhada japonesa, o título é em inglês, mas Arcadian Devils é uma história feita em Portugal, com Castelo Branco a surgir no mapa imaginado. E a história do Arcadian Devils vai-se passar, o primeiro capítulo tem aqui alguns momentos em que passamos da Lesíria Ribatejana, que é onde eu estou, a quem deu o nome de Arcádia, e até às terras de White Castle, que fica algures para aqui, para cima. Portanto, acompanhamos aqui o serpentear do Rio Tejo, e vamos escalando até White Castle. White Castle é o nome que eu dei aqui a esta zona, porque em cima, aqui na zona da Serra da Estrela, nós temos um evento no livro que é tipo o Conselho dos Magos. A montanha que se chama Montanha de Marfim, ou Ivory Mountain, era onde os magos se reuniam. Portanto, toda esta zona no mito do Arcadian Devils fez todo o sentido White Castle ser um porto de passagem para a história em si. O mapa faz parte da exposição com as ilustrações que compõem Arcadian Devils, que acaba de chegar ao formato de livro, cujo autor, o editor e alguns dos ilustradores são albicastrenses ou têm uma costela albicastrense. Mas o que é hoje um livro começou por ser uma carta de amor que Júlio Espadanal Ramos escreveu na adolescência. Sabes que na altura, quando temos 16, 17 anos, já é tudo amor para o resto da vida. As pessoas pensam que aquilo vai sempre funcionar e que nunca vai haver desmanchos, não é? E eu fiz uma carta via e-mail e comecei a escrever e chamei-lhe de Arcadian Devils. E comecei a retratar a nossa relação como se fosse uma espécie de história arcaica de amor entre princesas e príncipes, etc. E quando dei por mim, já o documento tinha 30 páginas. Eu assim, se calhar é uma má ideia para um e-mail, mas uma boa ideia para um livro. Os anos foram passando e já na idade adulta, Arcadian Devils chegou à internet, onde Fábio Powers o veio descobrir. E foi assim que de leitor passou a editor. Há muitos autores portugueses que já tentaram explorar este género, mas são cópias das cópias das cópias. Acabam por bater um bocadinho no mesmo tipo de clichês, no mesmo tipo de histórias que nós já vimos em filmes e em outras bandas desenhadas 10 mil vezes. E então estava aqui com algum receio, porque eu gosto tanto das coisas do Jules, será que este é mais um projeto que vou gostar ou não? E li, adorei e desafiei-o a fazer uma versão física, portanto pronto, fiquei o editor do livro, porque eu não abdico da versão física e eu queria ter na minha prateleira o Arcadian Devils. Arcadian Devils é ficção, mas enraizada na região e na sua história, que o autor foi descobrindo. À medida que eu estava a tentar debater-me com a solução, como é que isto vai funcionar em banda desenhada, eu começo a fazer uma pesquisa mais aprofundada e não é descurar as religiões mais modernas, mas há sempre um fascínio maior pelo que já desapareceu, pelas coisas arcaicas, daí o nome Arcadian, é algo arcaico que ficou perdido no tempo. E no meio disso descubro que existe uma espécie de divindades que eram adoradas pelos povos celtibéricos que cá estavam, que acabaram por bater que nem uma luva com o contexto que eu queria dar à história, incluindo personagens ligados à natureza, ligados ao vento e ligados às próprias florestas. E depois descobri que haviam sítios que eu estava a tentar retratar nessa história de Liceu, que na verdade foram florestas. E eu assim, se o personagem está numa floresta e isto existiu mesmo aqui uma floresta, é perfeito, parece que as coisas estavam a conjugar-se numa boa solução. A história promete não ficar por aqui e a caminho estão mais 2 volumes. Os próximos capítulos, estou a trabalhar num capítulo que vai ser uma prequela do livro e estou a trabalhar na sequela do livro, portanto, 2 ao mesmo tempo. A continuação, em princípio, ao final deste ano, ou para o próximo, vamos a isto, né? Em princípio sairá. E pelo meio, pronto, não posso fazer muitos spoilers, mas preparem-se para uma história realmente bastante mais épica, porque isto vai escalando aos poucos, e vamos ter muito mais White Castle no futuro.